nesta semana exploraremos como o mandamento em Romanos de oferecer os seus corpos como sacrifício vivo está relacionado com a vida saudável, tanto no corpo quanto na mente. Bom, como nós acabamos de tratar aqui, eu não vejo nada quanto no corpo no requisito de Romanos 12. Eu quero comentar aqui, Wagner, que eu peguei os comentários, tá, dos livros dela, tá, da Ellen White, já que pede pra gente pegar os comentários, né, eu fui nas fontes. Desde 1860, a Igreja Adventista ela vem adotando, né, esses princípios, defendendo o vegetarianismo, né, porém, não tem apoio bíblico isso. Nenhuma base bíblica que fale que você precisa ser um vegetariano, né? E aqui nos diz que em 1838, a Igreja Adventista compilou os escritos de Ellen White em um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Vejam bem, com as seguintes instruções. Sobre a manteiga, como tu comentou aí, né? Foi que esse senhor aí fazia. Sobre a manteiga e sobre a carne. Tá? E o que ela diz? Que os nervos sensíveis do cérebro ficam entorpecidos e prejudicam as faculdades morais e intelectuais. Livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 48, né? Não vejo isso na medicina, né? Dizer que a carne embota a tua mente, que a manteiga te deixa também, né? Prejudica tuas faculdades morais e intelectuais, não é comprovado na medicina. Não é, tá? A carne, ela diz aqui, a carne tem influência excitante e fortalece as paixões inferiores e amortece as faculdades morais. Página 63 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Olha bem, irmãos. Nenhuma grama de carne deve entrar no estômago. Página 380. Principalmente esse conselho vem a pastores. Então, se nós formos meditar sinceramente, eu tive mais de 50 anos dentro da Igreja Adventista. Eu já estive 8 anos sem comer carne por influência, né, da igreja, de família e tal, né? Um propósito ali a gente ficou. Eu adoeci, eu fiquei anêmica, eu fui fazer uma doação de sangue, inclusive foi para a avó da minha nora, né, da esposa do Wagner, e quando eu fui fazer essa doação de sangue, ela estava internada, precisando, a doutora me chamou e perguntou o que eu comia, e eu disse para ela que eu não comia carne vermelha, né, há 8 anos. O conselho dela foi que eu voltasse a comer urgentemente carne, porque eu estava numa anemia tão profunda que eu poderia tornar uma doença mais grave. Então, para nós vermos que, né, nem todo conselho esse que é colocado aqui é em benefício de todos. Eu conheci pessoas que nunca comeram carne, mas têm condições financeiras de poder ter, né, acesso a outras substituições. A gente sabe disso. Porém, né, falar que a carne, ela fortalece as paixões inferiores, isso ela quer dizer sexuais, né? Que fortalece, gente, não é comprovado na medicina. É um absurdo, né? Então, são muitas coisas que vem sido colocado dentro desses contextos
da Ellen White sobre saúde, que a gente vem ouvindo muitos anos dentro da igreja, né? Que a gente vê que não fecha com a palavra de Deus. Para isso, Deus deixou lá, né, em Números, né? Sobre que tipos de carne podemos comer e não podemos comer. Né? Sim. Não, Levítico, né? Levítico 11. Que tipo de carne podemos e não podemos comer, senão Deus não deixaria, né? Que tipo de carne se poderia comer ou não comer, né? Enfim, mas também tem outros conselhos na palavra de Deus aqui, onde Paulo fala, né? Paulo diz, né? Que a gente, lá em 1 Coríntios, né? Ele disse que não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite ou nos deixe aceitar. Não é se eu como que eu não como. Não é o culto racional. Para que contamina. É, né? o que sai. Tem muito para falar ainda aqui. Não, tem muito para falar, muito para falar. Quando a gente faz quando a gente faz essa comparação bíblica, e vamos ser bem franco aqui, você que está nos assistindo agora, vamos ser bem franco. Você adventista que está assistindo, olha, não precisa ir para longe não, vai para a sua igreja e vê quantos comem carne e quantos não comem. Quantos conseguem seguir esse exemplo? Não é uma questão de querer, irmãos. É questão de conseguir. Quantos conseguem? Eu acredito que é menos de 5%. Se for muito, 5%, tá? De toda a comunidade adventista que segue essa regra. Mas tem um problema. Eu acho que a mãe até separou. Não sei se separou, depois ela vai trazer. Ellen White viu no céu que aqueles que entraram no céu não tinham uma grama de carne no estômago. Foi o que eu li aqui, ó. Tá escrito no Conselhos para Regime Alimentar, página 380. Nenhum grama de carne deve estar no estômago. Nenhum grama. Então vocês entendem? A questão, ela é pesada, porque é uma questão de saúde. Sim, é uma questão de saúde. Mas a questão de saúde eu já vi muitos depoimentos, assim como o da minha mãe aqui, inclusive um primo meu, o Rogério, a mãe sabe, que parou de comer carne e passou mal. E disse, não, isso não pode ser bíblico. Deus não vai querer uma maldade para o meu corpo. Muito pelo contrário, tanto é que ele determinou os tipos de carne limpos e imundos para serem consumidos. Ele deixou, senão ele não deixaria. Entende? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. É lógico que quando a gente vai tratar de uma dieta balanceada, os médicos vão recomendar que a gente evite de comer muita carne vermelha. Mas jamais alguém vai recomendar que você pare de comer. Balanceado entre carnes brancas, peixes, né? E também carne vermelha. Mas balanceada, porque o nosso corpo necessita. O nosso corpo necessita. Entende? Isso é uma questão lógica. Agora, o texto que a lição está usando para se referir a isso, não fecha. Não fecha. Ainda vai tratar que tem textos claros na palavra, trazendo que essa informação que a Ellen White traz, ela não é uma informação que a palavra sustenta, muito pelo contrário. A Bíblia é muito clara. Vamos deixar claro agora. Podemos comer carne ou não. O vegetarianismo é uma questão que precisa ser levada em conta como uma condição de salvação ou não. A mãe trouxe textos muito, muito claros aí, com relação de carnes, ovos e muito mais. Vamos lá. Nós precisamos entender o que estava na antiga aliança, sobre quem estava, um povo em específico, e o momento transitório onde Paulo teve que esclarecer muitas coisas. Onde teve que muitas coisas ser esclarecidas para aqueles que ainda estavam querendo viver sobre o jugo da antiga aliança. Quando a gente vai para Romanos 14, vai trazer assim, ó. Presta atenção. O título do texto é A Tolerância para com os fracos na fé. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse texto aqui, que eu acho importante. Eu vou abrir para nós aqui na tela.
E aí a gente vai ver, tá bom? O livro de Romanos é um livro transitório, tá? O título ainda lá em cima desse capítulo 14 vai dizer assim, ó, a tolerância para com os fracos na fé. Vamos lá, então. Romanos 14, 1. Ora, quanto aos que está enfermo na fé, preste atenção, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Olha só que interessante o que a Bíblia está trazendo. Então o adventista que quer comer legume é fraco. Em dois sentidos, tá, mãe? Primeiramente, que não entendeu o evangelho. E segundo, porque é fraco mesmo, falta carne. É fraco mesmo. Outras traduções, você talvez esteja vendo na sua tradução, vai dizer o seguinte, porque um crê que tudo pode comer, mas o débil, olha que forte, o débil come legumes. Tem outra tradução que usa essa palavra, débil, come legumes. Bom, vamos lá então. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Bom, isso daqui eu acho que é muito claro, porque a gente está vendo o quê? Um julgamento em cima de quem come. E é o que a Ellen White faz. Por mais que a lição esteja trazendo no versículo anterior, dizendo, não, a igreja não limita quem quiser comer carne, coma, mas que faça diferenciação entre carnes limpas e imundas. Na hora do aperto, a Ellen White não fez. Comeu o que tinha. Não, ela disse ali que quem come é de Satanás, foi o que ela disse. Então ela se acusou. Quem és tu que julga o servo alheio? Hein, Ellen White? Quem é tu? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. E aqui mais um recadinho para a igreja aqui, tá? Um faz diferença entre dia a dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pronto. Pronto. Eu acho que eu não precisava da gente nem seguir com essa lição. Tá tudo aqui. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Exatamente. Por quê? Porque não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai da boca. É o que sai, é o que a palavra está apontando. Então, assim, um julgamento em quem come ou não, a questão toda é a seguinte, tá, vamos lá. Ela viu, essa é uma visão do céu. Só que a visão do céu não corrobora com a Bíblia. E eu sempre digo e repito, você fica com Ellen White ou com a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Lembramos, esse é um livro transitório, né? O apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro a respeito de comida, bebida, oblações, dias de guarda e tudo. Então assim, irmão, você aí que está julgando, não julgue o adventista. Quer comer, não quer comer, não julgue o adventista. Agora, adventista, não julgue os outros. Não julgue. Você também não pode julgar. Ninguém pode julgar ninguém aqui. Mas a palavra diz que você é fraco. E não é eu que estou dizendo. Você é fraco. Porque você tem essa instrução de reforma de saúde que diz que você tem que comer legume. Não, mas eu não como legume. Então tá, então você não é fraco, mas você não é obediente à visão que Deus deu para a sua profeta. E aí você precisa pesar na balança. Você não está obedecendo. Você não está obedecendo a orientação, entre aspas, vinda do céu. Então a gente tem uma questão grave aqui. Né? E nós temos aqui, sim, a gente sabe, conhece muitas pessoas, muitos apologetas adventistas que batem nessa tecla. Eu vou dizer para vocês, mesmo sem o entendimento, eles fazem com razão. Bom, nós somos da igreja remanescente, a minha profetisa recebeu essa visão e ninguém guarda? Que palhaçada é essa?
E eu repito, é uma palhaçada mesmo. Você precisa rever a sua fé por 2 motivos. Ou você segue a palavra de Deus, ou você segue o que a religião diz. É claro que assim como água e óleo, elas não se misturam. Não dá match. Não funciona. Isso a palavra de Deus deixou muito claro para você. Então, por que E o você... mais constrangedor de tudo é quando a pessoa tem vontade de tomar um cafezinho, de comer uma carne e faz escondido. De tomar um chimarrão, que é uma coisa de cultura, sabe? Chimarrão. Conheço muitos adventistas que tomam chimarrão, mas escondem a cuia por causa do pastor, por causa do irmão que vai lá. O cafezinho, mas escondem, né? Ah, não, tem fulano ali, então vamos fazer um cevada, entendeu? É hipocrisia, meus irmãos. É hipocrisia. A pessoa tem vontade de tomar um café, tem muitos que têm problema de pressão baixa, e o cevada a gente sabe que ele baixa a pressão, né? E precisa tomar um café para que a pressão aumente, né? E não consegue, porque vai pecar, entendeu? Então, a maioria, irmãos, a maioria dos irmãos adventistas tomam café, tomam chimarrão, comem sua carne, mas escondem do seu pastor, escondem do irmãozinho lá da igreja. Não faça isso, senão você não está pecando em tomar seu café. Você não está pecando em comer sua carne, seu churrasquinho. Você não está pecando em tomar o seu chimarrão, que é uma coisa cultural do Rio Grande do Sul, né? É cultural. Você não está pecando. O que Deus não quer que você faça é em excesso, né? Tem até qualquer coisa. Os comilões, né? Os glutões, tudo que é em excesso, aí sim é pecado. Em excesso, né, irmãos? A glutonaria, né? Aí sim é pecado. Mas não é pecado você tomar seu café, né? Fazer seu desjejum ali num café com a sua família, comer um churrasquinho com a sua família. Não é pecado. Você tomar seu chimarrãozinho, não é pecado. É questão cultural, né? Então, mais pecador é aquele que acusa. Exatamente. Eu vou botar mais um texto aqui, que é a continuação desse capítulo, para a gente ver, tá? Porque existe um ponto que a palavra de Deus traz como observação. E se tem alguma observação aqui entre comer ou não, esta é importante, porque esta é bíblica. Esta é bíblica e a gente precisa observar. Vamos lá, então. Vou tentar botar na tela para a gente aqui, para a gente observar o que o texto está trazendo. Olha só que interessante. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Olha só que interessante. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que coma com escândalo. Olha que interessante. É exatamente o que a mãe acabou de trazer aqui. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que nós precisamos trazer aqui? Temperança. E não estou falando de suco de uva aqui, não. Estou falando de vinho mesmo. É o que o texto está trazendo. A questão toda é temperança. Tá? Tu tens fé? Esse texto aqui é muito forte. Tu tem fé? Tu acredita que tu pode comer? Tenha para ti mesmo diante de Deus. Está tudo certo. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tu não te condena, tu é bem-aventurado. A palavra diz que tu é feliz. Mas, aqui vem o texto-chave. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado.
porque não come por fé. E tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então, essa parte aqui, ela é grave. Porque você se condena por uma coisa que não é bíblica, e aí acontece isso que a mãe acabou de dizer. Tu faz escondido. Tá, só um pouquinho. Por que tu faz escondido? O que a gente faz escondido? Por que a gente está escondendo dos outros? Porque a religião diz que é pecado. Mas eu não consigo parar. Então eu preciso fazer ali escondido. Qual é que é a tua fé? A palavra é muito bem clara aqui. Se você não se condena nisso, então a gente precisa observar. Por quê? Porque não come por fé, e tudo que não é da fé é pecado. Olha só que interessante, né? Se você tem dúvida, se tu tem a dúvida e tu tá comendo, é pecado. Isso é muito claro. Agora, se você não tem dúvida, mas está comendo, aí já não é, passou de pecado. Aí já é ignorância. Porque você está fazendo consciente. Olha só que interessante. Consciente. Sendo que a palavra está dizendo para você que o reino de Deus não é comida nem bebida. É de coisas superiores. Então a gente precisa meditar. Precisamos meditar no que a palavra está trazendo. Olha só quanta coisa boa a gente consegue trazer da palavra. E a lição, infelizmente, não traz.